Bom dia. Nessa manhã vamos falar sobre 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 14 ao 21, aonde fala sobre Saul. Diz assim, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito mau veio sobre ele, enviado pelo Senhor. Às vezes é o que acontece nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, se nós não obedecer ao Senhor, se nós, certo, falar aquilo que não é da sã doutrina, se nós mentirmos, se nós enganarmos, se nós perseguirmos. Saul era rei. Não importa o que você seja, que cargo você tem na igreja, se você é pastor, se você é padre, se você é bispo, se você é qualquer autoridade, certo? Assim, para o Senhor, não importa o que o Senhor quer, não importa quem você seja, qual o teu cargo, qual a tua profissão, o que você faça. O Senhor quer que você faça exatamente a doutrina do Espírito Santo. O Senhor quer que você seja obediente, certo? Porque o Espírito Santo de Deus não fica na presença de uma pessoa que nem Saul. O que acontece? Então o Senhor enviou esse espírito maligno para Saul e atormentava Saul dia, noite, tirava o sono dele e perseguia ele. E o que aconteceu? Mandaram buscar, se vocês observar, olhar, uma pessoa que saiba tocar hino da harpa. E foram atrás de quem? Foram atrás de Davi. E Davi sabia tocar harpa, sabia cantar os louvores. E toda vez que Davi cantava os hinos da harpa, os louvores, aquele espírito maligno se afastava de Saul. Certo? O que quer dizer? Assim, em sua casa, em sua vida para os dias de hoje, dentro do seu lar, dentro da sua casa, ouça louvores evangélicos, ouça os hinos da harpa, porque tem espírito maligno que não gosta de louvores, certo? E o que acontece? Você expulsa esses louvores, você expulsa esses espíritos de dentro da tua casa com os louvores da harpa, com os louvores que você ouve. Certo? Esse espírito maligno não vem te atormentar, não vem te tirar da presença do Senhor, certo? Esse espírito maligno é um espírito que ele quer que você não ouça louvor, ele quer que você ouça outras músicas, para ele ficar dentro da sua casa, para ele ter um lugar aonde ele se hospedar. Assim, Davi cantava louvores para Saul, cantava o hino da harpa, ele ficava na presença do rei, ele não saía do lado do rei, certo? Assim, quando você tem o Espírito Santo de Deus e você perde o Espírito Santo de Deus, o que tem que fazer? Você tem que se humilhar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que cantar louvor, você não pode pensar, não pode falar mal de ninguém, você tem que usar as armaduras de Deus, certo? Então assim, na sua casa, ouça louvores da harpa cristã, certo? Não perca isso. Tira esse espírito de dentro da tua casa. É um espírito maligno, que enganador, que às vezes faz você escutar música mundana, faz você fazer reuniões de pessoas para escutar, às vezes para ver televisão, ver jogo, sabe? Então, esses espíritos, ele está dentro da sua casa, ele engana você, certo? Então assim, não deixe esse espírito maligno entrar em sua vida, entrar em sua casa, certo? Por quê? Porque isso faz mal não somente para você, mas para sua família, para os seus filhos. Então assim, esse espírito maligno, às vezes ele está dentro da tua casa, ele só é expulso quando você ouve os louvores. Ele se afasta de você. Você canta os louvores, você liga o louvor ali, ele vai embora. Ele abandona você, certo? Mas se você ficar ouvindo músicas mundanas, às vezes perder tempo no celular, muito tempo vendo televisão, esse espírito fica ali. Ele não sai, porque ele tem um lugar para ele se hospedar, certo? Então assim, esse espírito só sai da sua vida, só sai da sua família a partir do momento que você ouvir louvor. Assim, e de vez em quando, 1 ou 2 vezes por semana, se for do teu coração, faça ações de graça para o Senhor, que são algo louváveis ao Senhor. Por exemplo, você vai ouvir louvor, 1 hora, se diz assim, Senhor, eu vou fazer um momento de louvor, tá? Para mim e para todas as pessoas, para que nós possamos ser abençoados, para que esse espírito maligno saia da minha vida e da vida de todas as pessoas. Nunca exclua as pessoas, porque você não sabe o nome de todas as pessoas. Aí você põe assim, eu quero de todas as pessoas, do mais pequeno ao ancião, à anciã.
todas elas, certo? É impossível você saber o nome de todas as pessoas. Não coloque só o nome das pessoas que você sabe, mas de todas as pessoas, englobe isso, tá? Aí o que acontece? Você oferece aquele momento louvável ao Senhor, isso é agradável ao Senhor, isso é ação de graça para o Senhor. Certo? Você ouvir o louvor, você cantar o louvor ali 1 hora, um momento, sabe, com o Senhor, com Deus, com o Espírito Santo, e você faz essa ação de graça ao Senhor, e Ele se agrada com isso, certo? Deus ama a pessoa sincera, em espírito e em verdade. O Espírito Santo de Deus, ele não fica na presença de pessoas mentirosas, enganadoras, certo? Você tem que fazer isso, você tem que fazer esse louvor. Se vocês olhar aqui, vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Eu tô com a escritura aqui na minha mão, ó. Tá ali, ó. Certo? É a primeira Samuel, do capítulo 16, do versículo 14 ao 23, eu me enganei, até o versículo 23. Assim, então esse espírito, ele vai sair de dentro da sua casa, ele vai se afastar de você. Esse espírito, você expulsa ele dessa forma, certo? Com os louvor. Não existe outra forma, tá? Não adianta. Esse espírito maligno você só expulsa com os louvores da harpa cristã. Ou com outros louvores, hinos gospels, hinos evangélicos, certo? Aí o que acontece? Você faz isso. Você faz essa ação de graça, se você assim fazer 2 vezes por semana e você ouvir louvores diariamente, o que acontece? Esse espírito maligno, ele sai da sua vida, ele se afasta dentro da sua casa, ele bate em retirada. E você peça, e se diz assim, se peça para o Senhor, se peça para Deus, diga, Deus, em nome de Jesus Cristo, que esse espírito maligno, que só se expulsa com hinos da harpa, está expulso para o abismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E ouça os louvores da harpa. É a única forma de você expulsar esse espírito. Você pode ver aqui que Davi cantava os louvores e tocava harpa, e esse espírito maligno se retirava. Não deixava Saul dormir à noite. Certo? Então esse espírito, às vezes, ele tá ali em você, ele fica te sondando, que às vezes você perde o sono à noite, aí você acha que é falta de remédio, você acha que é uma coisa ou outra, não é. É esse espírito, certo? Assim, converse com seus amigos, fale com eles sobre esse espírito e leia lá em 1 Samuel, tá? Não esqueça, 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 14 ao 23, tá? Assim, que em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida, tá? Eu não quero mal de ninguém. Ama todo mundo assim como o Senhor ama, Deus ama, tá? E faça isso, que isso é algo louvável ao Senhor. E você vai expulsar esse espírito da sua vida. É um espírito maligno que não quer que você ouça os hinos da harpa. Ele quer que você veja televisão, ele quer que você escute música mundana. Ponha lá teu celular, oferece para o Senhor, diga assim, Senhor, 1 hora de ação de graça, oferece, faz uma oração. Quando você terminar de fazer assim, diz assim, Senhor, diga assim, Deus, eu ponho na mão de Jesus Cristo esse momento de ação de graça, essa hora, certo? E fica escutando o hino da harpa cristã, que esse espírito maligno vai embora de sua vida, de sua casa. Ele é como uma sombra atrás de você. Na claridade ele aparece, no escuro a tua sombra desaparece, mas ele aparece, certo? Então é assim, expulse. Ouça hino da harpa cristã, tá bom? Eu peço que, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe você nesse dia, nesse momento. Assim, ó, eu estou ensinando para vocês as formas, as maneiras de você expulsar as enfermidades. Tem espírito de enfermidade e doença, que às vezes você pensa que é uma doença, mas é um espírito que está ali, é uma enfermidade. É um espírito maligno que está ali, naquele lugar, colocado ali, ele fica fazendo isso, ele começa a criar uma ferida. Ele começa a machucar você, sabe? Às vezes tem espírito maligno, que a gente pensa que é uma coisa, mas não é. É um espírito que está ali, sabe? É um espírito de enfermidade ou doença. E esses espíritos você expulsa dessa forma, certo? Então, esse espírito que está aqui, que às vezes ele fica atrás de você, que ele fica dentro da sua casa, é só com louvores da harpa cristã. Só com louvor. Pode ver que está escrito aqui, eu estou falando a verdade, eu estou sendo sincero, não estou sendo mentiroso, tá? Eu peço que Deus abençoe você nesse dia, nessa manhã, tenha um feliz dia, seja feliz com a sua família, com seus filhos, ore, escute louvores, tá? Que eu não quero mal de ninguém, tá bom? Escute bastante louvor para você expulsar esse espírito da tua vida, tá? Se você estiver no teu trabalho, algum lugar, às vezes você está trabalhando construção civil, algum lugar,
pega um pendrive, coloca um pendrive no rádio, sabe? Peça para gravar e deixa lá o hino tocando, que esse espírito maligno ele sai até do teu trabalho. Às vezes ele está ali no teu trabalho, onde você trabalha, às vezes na tua empresa, ou às vezes na construção civil, ou às vezes ali dentro da Casan, dentro da Celesc, até lá no Palácio do Planalto, sabe? Na casa do governador, ele tá em vários lugares. Ali de Saul é um espírito, sabe? Mas eles são milhares. Certo? Então, eles estão em todos os lugares. Mas, se naquele ambiente, naquele prédio, você escutar um louvor ali, aquele espírito ele sai em retirada. Certo? Você oferece para todas as pessoas, tá bom? E o que acontece? Aquele espírito ele bate em retirada da vida das pessoas e as pessoas vão vindo em suas casas, seus apartamentos, suas kitnets, os seus lugares onde eles moram. Onde que a pessoa está, onde que a pessoa se encontra, dentro do hospital, em todos os lugares. Assim, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, tá bom? Ore, jejue e escute hinos da harpa cristã, louvores que esse espírito ele bate em retirada da sua vida, tá bom? Que Deus abençoe seu dia, abençoe essa família, em nome do Senhor Jesus Cristo.